Você quer aprender inglês? Com certeza. E espanhol também? Aqui é o lugar. É o canal Bora Aprender. Eu sou o professor Wallace e vamos a mais uma aula. Vamos de vinheta e já vamos estudar sobre os sports. Valeu! E vamos embora aprender. Turma, vamos continuar a nossa estratégia de ampliação do vocabulário. Lembrando que para trabalhar o vocabulário, a gente tem que saber pronunciar. Então, vamos trabalhar também a parte auditiva. A pronúncia vai no embalo. E como se escreve. Lógico que vocês vão aprender o vocabulário, beleza, e vocês vão perceber certas semelhanças desses esportes que eu coloquei no quadro com a nossa língua portuguesa. Vamos começar? Let's go? Ok. Bem, começando pelo esporte número 1 do nosso país, é o futebol. Se vocês olharem, há duas formas da gente usar o nome desse esporte em inglês. Vai depender de onde se fale. É o que nós chamamos de variação linguística regional. É aquela palavra que em um lugar ela tem uma escrita e esse mesmo assunto tem outro nome em outro lugar. Vamos para cá. Soccer significa futebol, certo? Mas essa nomenclatura é usada num país chamado United States of America, Estados Unidos. Tirando da esfera dos Estados Unidos, do país, como é chamado o nosso esporte número 1? Futebol. Mas espera aí, mas nos Estados Unidos também não tem o futebol? Tem, só que é o futebol americano. Tá? Então, lá nos Estados Unidos, eles usam os dois nomes. O nosso futebol, em inglês, soccer. E o futebol americano, que tem o touchdown, né? E assim vai, é futebol. Saindo dos Estados Unidos, futebol é o nosso esporte número 1. Ficou um pouco confuso, mas vocês entendem numa boa. Soccer é o futebol nos Estados Unidos. Futebol continua nos Estados Unidos, é o futebol americano. Beleza? Já saindo dos Estados Unidos, não é usado o nome soccer, é apenas futebol. Tá bom? Dando continuidade, vamos ao esporte chamado basquetebol. É o basquete, o basquetebol. Vejam que até agora a situação de dificuldade de tradução é zero. Aqui é o handball? É. O vôlei? Sim. E o beisebol? Também. Aqui artes marciais, aqui pode dificultar um pouquinho, mas voltando para a primeira coluna, o terceiro esporte é o handball. 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 Voleibol e beisebol. Se a gente olhar, dá para a gente perceber, sabe o quê? A junção de duas palavras. A palavra bola e a palavra pé. É como se fosse bola no pé. Futebol. Certo? É a bola no cesto. Bola no cesto. Basketball. É a bola na mão. Handball. E aí, como é que eu vou pular para o beisebol, que é a bola na base? E aí, vou lançar esse desafio para vocês. Como seria o voleibol? Não imaginaram? Tem um lance muito comum no futebol, é quando a bola vem aérea e a pessoa chuta de primeira. Muitas vezes ela pula. Nós chamamos, sabe de quê? Voleio. É uma rebatida. Então o voleibol é como se fosse a bola sendo batida. Vocês vejam que no vôlei você não pode pegar na bola, é só no toque. Tá bom? Então temos aqui os esportes, tirando o nome soccer com a palavra ball. E no final da aula eu vou dar uma dica, viu? Fiquem atentos, vamos ficar até o final da nossa aula de hoje. Vindo para cá, dá para saber que é artes marciais. Martial arts, artes marciais. Tá bom? Agora, vindo para a coluna seguinte, eu vou puxar na orelha de todos que, comumente, quando a palavra termina com ing, a gente atribui logo a duas coisas: verbo
e NDO. Verbo NDO? Sim. Na nossa língua portuguesa nós chamamos de gerúndio. Amar, amando. Perder, perdendo. Partir, partindo. NDO, certo? Só que vejam, pessoal, que não vai ter condições, não tem de eu traduzir os nomes desses esportes como se fosse um verbo no gerúndio, um verbo NDO. Swimming, a pessoa vai dizer, eu sei, nadando. Não, nadando não é esporte. O esporte aqui é natação, swimming. Running, correndo? Não, corrida. Corrida. Mas tem a palavra race. Ok, race também significa corrida, mas não deixa de ser um sinônimo. Aqui, running não é correndo, se bem que pode swimming ser trazido como nadando, running sendo trazido como correndo, mas ele tem que estar num local específico da frase, que depois nós vamos trabalhar situações de contínuos, ou até mesmo infinitivos e gerúndios. Fica para depois, certo, galera? Vamos voltar para os nossos esportes. Swimming, natação. Running, corrida. Cycling, ciclismo. Boxing, boxe. Surfing, surf. Beleza? Então, recapitulando rapidinho para eu fazer o quê? Dar a dica que eu tinha dito a vocês. Soccer, futebol. Basketball, basquete. Handball, handball. Voleibol, beisebol. Martial arts, artes marciais. Swimming, natação. Running, corrida. Cycling, ciclismo. Boxing, boxe. E surfing, surf. Agora vem a nossa dica. Os verbos que nós usamos, ball, bola, a gente usa o verbo play. Então vou dizer aqui, os esportes que usamos ball, usamos bola, nós temos como verbo de ação usado é o play. Então, play football, pode ser também play soccer. Play basketball, play handball, play voleibol, play baseball. É o jogar futebol, jogar basquete e assim vai. Com relação a artes marciais, né? As artes marciais e exercícios, o verbo de ação usado é o verbo do. Então, do exercise, fazer exercício. Do martial arts, praticar artes marciais. Já os esportes terminados em ing, swimming, running, cycling, boxing, surfing e outros afins, usamos o verbo de ação go. Go swimming, go running, go cycling, go boxing, go surfing. Beleza? É como se fosse fazer, né? Ir, nadar, ou praticar natação, ir correr, praticar corrida. Tá bom? Então, essa foi a dica que eu tenho a vocês em relação aos esportes. Hoje tivemos a aula de ampliação do vocabulário. Nós vimos aqui a habilidade da escrita, a habilidade da pronúncia, a habilidade da audição, ouvir, né? Então tivemos a leitura, a escrita, a fala e a audição. Trabalhamos as 4 habilidades. Valeu, galera! Então, já que o assunto foi esportes, eu vou dar uma dica de um livro que eu gostei, me preparei muito e ele me ajudou demais nas aulas. É o livro O Inglês na Marca do Pênalti. Tudo que a gente viu aqui de esportes, ele vem com expressões para a gente fazer o quê? Ampliar nosso vocabulário. Tá aqui, ó, uma dica super legal desse livro, O Inglês na Marca do Pênalti, de Ulisses Webb de Carvalho, né? A terminologia esportiva em inglês aplicada no dia a dia das pessoas e das empresas. Então, o que é que esse livro nos ajuda? Expressões esportivas que podemos usar no dia a dia. Tá certo, turma? Então, ó, aqui é o lugar
para se aprender o inglês, o espanhol, e eu quero que vocês curtam. Podem comentar, pessoal. Comentem mesmo, que ajuda demais. Vamos participar dos quiz, vamos dar um joinha e não esquecendo do nosso lema, que é o quê? Vambora aprender!